Uma boa noite, paz seja convosco. Damos graças a Deus por mais esta noite, que o Senhor nos concede de podermos estar aqui, levando até você uma palavra de fé, de vitória, de bênçãos, através de Jesus nosso Senhor. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação nesta noite. Encontra no Evangelho de São João, no capítulo de número 5. Vamos começar também a partir do verso de número 5. Diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos e achava-se enfermo. Então, eu quero comentar para você a cura, o milagre, de um paralítico de Betesda. E então lemos aqui, que estava ali um homem, já havia 38 anos e se achava enfermo. Para você poder entender, havia um comentário que as pessoas comentavam que em Jerusalém havia um tanque, o tanque de Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Isso está no verso de número 2. E depois no verso 3 diz assim: Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, nos diz a palavra de Deus que neste tanque, no tanque de Betesda, havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, porque dizia que num determinado momento, numa certa hora durante o dia, um anjo do Senhor descia naquele local, movimentava ali, agitava a água, e o primeiro que descia era curado de qualquer tipo de enfermidade. E no verso estava ali um homem que havia 38 anos e então na beira desse tanque também estava um homem que Jesus estava vendo. Havia 38 anos que este homem estava ali, tendo uma oportunidade ou podendo descer primeiro para que ele pudesse receber a cura. E eu vou ler aqui o verso 6, porque é algo tremendo aqui. Diz assim, olha: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Desse verso aqui, nós vamos tirar algum ponto importante. Jesus vendo. O que Jesus viu? Jesus viu que este homem estava ali, naquele mesmo lugar, há 38 anos. Isto é uma lição, é um exemplo da perseverança, de perseverarmos, de acreditarmos, não importa o tempo, mas alimentarmos no nosso coração que a nossa hora vai chegar. Então, para você que está ouvindo
precisamos aprender isto. A perseverança. Esse homem estava ali há 35, há 38 anos. Veja, estava ali, estava crendo, acreditando que a hora, o momento dele ia chegar. Então esta palavra é para você também. Creia, acredita. Parece que as coisas que você espera está tão longe, está tão distante. Eu acredito que talvez para você a coisa esteja longe, esteja muito longe. Mas eu quero dizer para você que para Jesus pode estar perto, bem perto. Ele pode estar olhando, já observando a sua conduta já faz algum tempo. E eu sempre digo, e vou repetir aqui, eu amo quando leio os evangelhos de Jesus, aqui o evangelho, e ele diz, e Jesus vendo, ou Jesus viu. Veja, quem que Jesus viu? Esse paralítico. Jesus viu Zaqueu em cima da árvore. Jesus viu o leproso. Jesus viu os leprosos, que uma vez ele curou 10. Jesus viu a mulher que andava curvada, porque tinha um espírito de demônio na sua coluna. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, quem sabe está desanimada, desanimado, triste, meio desacreditado, cabeça baixa. Muitas vezes passam os pensamentos ruins. Quem sabe esta semana, esses dias foi um deles, que muitos pensamentos passaram pela sua mente, levando você a duvidar, levando você a não acreditar, falando que Deus não olha para você, que Deus não se importa. Eu quero dizer que Deus, Ele se importa com você. Ele olha para você. E eu digo para você que eu amo esta palavra, por quê? Porque quando a Bíblia retrata que Jesus viu, Ele está olhando para as pessoas que ninguém se importa, para as pessoas que aos olhos da humanidade não serve para nada, não vale nada, não vale sequer R$1. Veja esse homem, 38 anos, ali, nunca ninguém disse para ele, precisa de uma ajuda? Posso ajudar você? Não. Você sabe por que não falaram nada para ele? Porque o mundo não mudou. As pessoas não mudaram. Você pensa que as pessoas se importam com você? Você pensa que as pessoas estão preocupadas, estão grato, agradecido por aquilo que você faz? Está não. As pessoas são, é dever. Né? Então as pessoas não se importam com você. As pessoas não dão a mínima para você. Mas Jesus, você entende porque sempre eu estou dizendo aqui, eu repito várias vezes e não canso, e sei que há necessidade de repetir muito mais. Nunca e ninguém amou você como Jesus amou. Você não pode esquecer isso. Talvez o momento mais difícil da sua vida foi exatamente o momento em que Jesus viu você.
Eu sempre digo, eu tenho algo dentro de mim, e creio e acredito que é assim, porque comigo foi assim. A primeira oração que chegou aos céus, aos ouvidos de Deus, não foi quando eu frequentava uma igreja, quando eu aceitei a Jesus e fui batizado. Não, muito antes. Talvez o pior momento, você recorda o pior momento da sua vida? Você recorda o momento mais difícil da sua vida? Onde você estava? Talvez você morava num sítio, numa fazenda. Talvez você estava no trabalho. Talvez você estava na tua casa. Não importa o lugar. Mas você lembra o pior momento? Talvez porque no pior momento é que nós abrimos o coração. Quando atravessamos o pior momento da nossa vida, é exatamente aquele momento que chama a atenção de Deus. Por quê? Porque você fala com a alma, você fala com o coração. O ser humano tem momento na vida que você não consegue nem falar, nem exprimir as palavras. Você chora, você soluça, você geme, mas não consegue nem falar para Deus realmente aquilo que está acontecendo. Mas Deus, ele é tão tremendo, maravilhoso, que o Espírito dele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e mostra para Deus verdadeiramente aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. Então é importante isto. Eu amo quando eu vejo aqui Jesus vendo, Jesus viu. Vou repetir. Jesus olha para você quando as pessoas nem se importam com o teu problema. Jesus olha para você quando as pessoas viram o rosto para você. As pessoas nem se importam com a tua presença, mas Jesus olha para você. Jesus olha para você no pior momento da sua vida. Jesus é diferente das pessoas. As pessoas percebem, olha para você quando você está bem. E muitas vezes as pessoas se aproximam de você porque tem interesse naquilo que você tem. Mas Jesus não. Ele olha para você no momento que você está mal. No momento que você não tem nada para oferecer. Está cheio de problemas. Está enfermo. E quem quer pegar o problema dos outros? Quem quer ter problema com as pessoas? Ninguém quer. O único que olha para pessoas assim é Jesus. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu sofrimento. Ele olha para você. Ele viu você. Ele sabe. Essas últimas lives, eu estava falando que Jesus conhece os seus pensamentos. Estávamos falando no Salmo 139 que você não precisa falar para Deus saber daquilo que você precisa, necessita, não. Ele conhece os teus pensamentos, a intenção do seu coração de longe. De longe ele conhece. De longe ele sabe o que você está passando. E aqui no verso 6 diz assim, olha, e Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Então, está vendo? Por que Jesus olhou para ele? Porque Jesus viu o estado daquele homem, 38 anos, numa cama,
ou melhor, numa esteira, né? Uma esteira de palha que usavam. Aquele homem estava deitado ali, naquele sofrimento. Olha como nada fica oculto. Olha que quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê, porque tudo é possível. Então, verdadeiramente, às vezes Deus quer ver em você se os seus sentimentos, aquilo que está no teu coração, são sinceros, são verdadeiros. Deus não pode atuar na vida de uma pessoa quando não há verdade, quando não tem sinceridade. É por isso que Deus, ele abomina a falsidade, um ser falso. Pessoas que não são verdadeiras, que não falam a verdade. Jesus não ama esse tipo de pessoa. Mas Jesus ama aqueles que são sinceros. Olha que 38 anos esperando para ser curado é um belo exemplo. Um exemplo de fé, um exemplo de perseverança. Quem sabe você está esperando uma bênção de Deus há pouco tempo, mas você já está desanimado, você já está triste, você acha que a bênção nem vai chegar, que a bênção não vai acontecer. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela se torna uma regra para o próprio Deus. Aí Jesus faz uma pergunta para este homem. Olha aqui no verso 6. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Veja, em outras palavras, como eu posso te ajudar? Você aceita a minha ajuda? Se você olhar para esta pergunta de Jesus, irmão, não vamos ser religiosos, vamos ser coerentes. Não parece uma pergunta idiota? Pô, Jesus, tá vendo o homem aí, 38 anos, deitado numa esteira, esperando para receber uma cura. E o Senhor pergunta para ele se ainda ele quer ficar são, que ele quer receber esta cura. Meus queridos, não é uma pergunta idiota. Essa é uma pergunta correta, verdadeira. Por quê? Porque Jesus queria ouvir verdadeiramente aquilo que estava no seu coração. Tem pessoas que, mediante uma pergunta, ou quando alguém oferece uma ajuda, ela pode mudar a intenção do coração. A gente vê que, às vezes, tem pessoa que estão magras, desnutridas, e estão mal. Você olha para aquela pessoa e sabe que ela está precisando de alguma coisa para comer. Um lanche, um almoço. E às vezes a pessoa fala para você: não, dá só um trocadinho para mim. Por quê? Porque, na verdade, ele não quer o arroz, ele não quer o almoço, ele quer a cachaça, a droga. Então, e se tem uma coisa que Deus respeita no ser humano, é a intenção do seu coração. Aí Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Quero ver se
Realmente Ele quer isto. É por isto que a fé, ela não é dúvida. A fé é certeza. Quando se tem fé, é certeza, é certo. A fé é a base, é o firme fundamento para que os milagres aconteçam. Agora, olha a resposta do homem no verso 7. Mas nós vamos deixar para amanhã esta palavra. E agora, eu quero orar por você. Se você puder levar o seu pensamento a Deus, compartilhe esta mensagem. Alguém pode estar precisando dela. E eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, aonde está chegando a minha voz, eu quero que ali aconteça o milagre, a cura, a libertação e a bênção. Abençoa o copo com água, a peça de roupa. Abençoa, Senhor Jesus. Coloca o remédio santo dos céus de Deus nesta água. E quando esta pessoa beber, lava, cura, liberta de qualquer tipo de enfermidade. Quando esta pessoa perturbada, atormentada, colocar esta peça de roupa, eu quero que a enfermidade fuja. E eu quero que o mal, o encosto saia. E eu declaro essas vidas abençoadas, fortalecidas, vitoriosas, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, volte nos ouvir amanhã. Vamos dar continuidade. Até lá, querendo Deus. Um abraço. Que Deus abençoe você.